Tite recusa Corinthians e não será treinador do clube. Não vai acontecer a The Last Dance do Tite pelo Corinthians. Isso por alguns fatores, eu vou avisar hoje. Ó, vou contar pra vocês aqui agora, eu vou ler a nota do Tite e contar um pouquinho. Mas antes de você se inscrever no canal, deixar o like, cara, me ajuda demais. O Tite soltou um comunicado hoje de manhã pelo Instagram do Matheus Bach, né, que é o filho dele, sobre a recusa do Corinthians. Até ontem as conversas caminharam super bem, ele era guardado hoje no Parque São Jorge, no CT do Corinthians, desculpa, no CT do Corinthians, para assinar contrato e já treinar o clube pela manhã. Só que o Tite soltou através do seu filho essa nota. Técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde física e mental. Aí, aspas pro Tite. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir. Isso certamente irá me tornar mais forte, sendo apaixonado pelo que faço, e assim seguirei sendo. Mas conversando com a minha família e observando sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos. Então o Tite vai paralisar a carreira, não será técnico do Corinthians. O Corinthians teve uma conversa que avançou ontem com ele, mas parece que ontem à noite algumas pessoas, um jornalista, o Pozella já falou, Vitor Pozella, um jornalista que segue o Corinthians, o Vini Bueno também já comentou isso, e o Vini Bueno até disse outros detalhes, porque deixaram ele falar, segundo ele, que o Tite teve uma crise de ansiedade ontem à noite. E essa crise de ansiedade, para quem não sabe, ela pode estar ligada a vários fatores. Pode estar ligada ao Corinthians, ou seja, a uma possível volta ao Corinthians. Pode estar ligada, é um gatilho, né? O gatilho de voltar a trabalhar. Talvez o trabalho, a pressão do futebol brasileiro e de trabalho como técnico ativou essa crise, ativou esse gatilho que tornou essa crise forte. Pode ser o voltar a ser técnico de futebol, o dia a dia, ou ficar longe da família. Tem vários fatores que podem ser, ou pode ser uma junção de fatores que pode fazer isso ter acontecido. E quando você começa a ver, ó, aqui ó, o tweet do Vini Bueno, tá? Ele falou o seguinte: é preciso cautela para falar sobre o Tite, pelo Tite, pelo que eu apurei. O treinador teve uma crise de ansiedade nas últimas horas. Só estou divulgando essa informação porque tive autorização para isso. Mais do que recusar o Corinthians, ele decidiu dar uma pausa na carreira. A ansiedade não se explica porque não é da área. Não se julga e nem se brinca. Ele não é o primeiro e nem será o último profissional a sofrer com pressão de alto rendimento. Como teve esse gatilho, ele fez muito bem em não aceitar o desafio e cuidar da saúde mental. Caralho. Então, uma crise de ansiedade forte, um gatilho ativado aí pro Tite, ele não vai comandar mais o Corinthians. Sobre o Tite, sobre essa situação toda, primeiro, cara, muito complicado, né? Porque literalmente, talvez uma dos trabalhos que mais tem pressão, porque são pressões externas e internas, né? Você se cobrando, mais pressões de outras pessoas, de outros, como torcedores, como dirigentes. Você está falando para 7 milhões de pessoas, no Corinthians, no caso, para 40 milhões de pessoas, dependendo do time, muitos milhões, centenas de milhões de pessoas. E, cara, isso é muito complicado, porque ele já tem uma expectativa, ele já tem um nome a zelar no Corinthians, ele já fez um ótimo primeiro trabalho. Ele já é um dos maiores técnicos da história, se não o maior técnico da história do Corinthians. Isso não vai se apagar. E ele chegou ao mais alto nível do futebol, né, treinando a seleção brasileira. E ainda assim, foi questionado por muitas coisas, foi pressionado por muitas coisas, deve pensar sobre vários detalhes, substituições feitas, substituições não feitas, momentos feitos que deveriam ter acontecido, que não deveriam ter acontecido, se eu tivesse feito isso ou aquilo. Claro que o cara se questiona, né, durante muito tempo, e ele já tá parado tem algum tempo, e ele não voltou desde então, e claramente tem alguma coisa acontecendo com o Tite também, fisicamente, mentalmente. E eu acho que a decisão de parar, ela é correta. Se o seu corpo tá pedindo socorro, se sua mente tá pedindo socorro, cara, é o momento de você parar, dar uma pausa e, como é que a gente pode dizer? Respeitar esse momento, cuidar de si, respeitar o que o corpo tá pedindo. Isso para todas as áreas, tá? Não é só pro futebol, não é só pro Tite, não. É uma situação complicada, gente, é uma situação difícil, tá? O Tite hoje, deixa eu até pegar aqui que eu queria ver, ele tem 63 anos, até é novo ainda, tem tempo pra ser mais treinador de futebol, mas assim, é um cara que já ganhou muito dinheiro na carreira, é um cara que já conquistou muita coisa na carreira também, já tem uma história totalmente feita e ninguém vai apagar isso, tá? Esse é o primeiro ponto, então eu acho que é correto, sim, e necessário parar, dar uma pausa, respirar pra cuidar de si. Segundo ponto, o torcedor do Corinthians. Eu vi muitos torcedores putos, quando precisa o Tite não volta. Cara,
eu acho que em outros momentos eu entendo a chateação, eu entendo a reclamação, eu entendo esse sentimento e essa dor de ingratidão algumas vezes, assim, né? O torcedor sente em relação a ele. Porra, por que não volta? Mas dito isso, cara, eu entendo ele não voltar, independente do que ele tá passando agora, eu entendo ele não voltar também. Porque a régua dele é simplesmente o maior treinador da história. Ele tem que fazer algo a mais para passar essa régua. Dificilmente ele vai igualar essa régua. Ele foi o primeiro campeão da Libertadores, o primeiro campeão mundial pelo Corinthians, ganhando a Libertadores, tá? Ganhando a Libertadores, o Corinthians já tinha ganhado outro mundial. Então é muito complicado falar isso do Corinthians, né? É muito complicado cobrar isso do Tite. Eu respeito essa decisão, é igual a do Jorge Jesus, eu não sei se ele faz sentido ele voltar pro Flamengo, eu acho que são situações diferentes, mas tem pouco similaridades em relação a isso, que é grandes treinadores, grandes trabalhos voltarem, porque a regra é muito em cima e eu acho que qualquer coisa será decepção, se ele não fizer, se ele não for campeão da América, se ele não ganhar títulos, qualquer coisa é decepção em relação a isso. Então é complicado essa situação. Dito isso, eu acho que o Tite é o melhor nome. Cara, pela história, eu acho que ele é o melhor treinador do Brasil na atualidade ainda. Pela história que ele tem no Corinthians, ele sempre será um nome lembrado e ele reconhece e conhece tudo ali. Eu acho que ele sempre vai ser essa melhor opção. Sobre o time do Corinthians e o momento que vive o Corinthians, não sei também se é um momento bom pro Tite voltar para os jogadores que tem, pela situação que passa o Corinthians financeiramente por tudo. Mas o futebol também é feito de desafios e também eu entendo ele voltar. Mas por que não é o momento de voltar? Cara, tava devendo demais. As características desse elenco, eu não vejo características parecidas com o futebol que o Tite gosta, que é um futebol de muita intensidade, pode ser transicional, mas pode ser posicional também, né? Transicional ele pode fechar a casinha e sair no contra-ataque, mas ao mesmo tempo posicional, e ele não tem tantos jogadores extremos desequilibrantes igual ele acha, o Corinthians não tem esses jogadores. O Corinthians tem 2 jogadores muito inteligentes e finalizadores por dentro, mas não é um time que tem muita velocidade pelos lados, pelo contrário, é um time que trabalha a bola com cautela, roda a bola, acha espaço e é um time muito associado, né? Tem que jogar muito perto o Memphis, o Yuri, o Carrídio, o Garro. Então eu acho que o Corinthians ele precisa de... esses jogadores do meio de campo eles precisam estar muito juntos, eles não têm desafogo pelos lados. O Romero não é esse jogador. Os laterais, o Mateuzinho e o Arreleri são mais esses jogadores porque não tem tantos pontas assim. O Tite poderia arrumar esse time? Poderia, ele é um cara totalmente capacitado. Mas pelas características desse elenco, eu não sei se casa com o jogo do Tite, tá? Dito isso, eu gostaria de ver. Claro que eu gostaria de ver, seria um desafio. Eu gostaria de ver, eu queria ver o que ele ia fazer com esses jogadores. Como que ele ia armar a característica desse time. Óbvio que ia ser um time que brigava muito, que marcava muito, sofria muitos gols. Eu não tenho a menor dúvida, mas ele com certeza teria que arrumar primeiro esse meio de campo para fechar a zaga, porque o time dele toma poucos gols, o time do Tite toma poucos gols, isso é um fato. Agora, do meio pra frente, eu gostaria de ver como é que ele ia atacar, porque são ótimos jogadores, ele ia conseguir fazer funcionar, mas eu queria ver qual característica ele ia utilizar para o jogo desses jogadores serem otimizados. Então, óbvio que eu acho que seria um bom teste para ele, assim, né? Porque é sempre um desafio para esses treinadores que são muito capacitados. Mudando disso, eu entendo total e acho certo ele não voltar pelo que ele tá passando e necessário ele se cuidar, tá, gente? Isso é um ponto, isso não tem que ficar discutindo, você não é médico, eu não sou médico, a gente não sabe o que ele tá passando independente disso. E ó, um cara que ama o Corinthians, então eu acho que ele voltaria, se ele tivesse, ele não ia conversar e dar pra trás. Eu acho que ele pode ter passado, por isso ele não esperava que talvez a crise de ansiedade que ele já teve algum dia voltasse, ou foi a primeira crise dele. Isso é comum, isso acontece, e tem que se cuidar, porque pode piorar e ser um rolo compressor para a pessoa, Tite, né? Esse é um outro ponto. Possíveis nomes. O Corinthians vai atrás do Dorival, né? Eu acho o Dorival uma boa, tá? Eu já falei aqui, eu acho o Dorival uma boa. Eu acho que o Dorival ele vai adaptar o estilo do jogo dos jogadores. O estilo que os jogadores têm com a característica do Corinthians. Eu acho que ele vai adaptar bem aos jogadores que ele tem, fazer o esquema em cima disso. E pode sim resolver a situação. É um bom treinador pro nível Brasil, um dos melhores brasileiros que a gente tem, o Dorival também. Pra mim, Tite, Renato, Dorival e Rogério Ceni e Cuca são esse combo diferente. Os outros estão um pouco abaixo, assim. Posso estar me esquecendo de alguém, mas os brasileiros. Então, eu acho que esse bolo, ele realmente pode dar certo e pode ser diferente. Mas eu acho que também é óbvio, é sempre um desafio, a gente nunca sabe se é certo ou não. Treinador de futebol é sempre muito risco,
Porque o que eu acho bom do Dorival é que ele vai controlar o ambiente, ele vai saber lidar com esses jogadores grandes, é um treinador que sabe lidar com pressão, trabalhou no São Paulo, no Flamengo, na Seleção Brasileira, um cara que está acostumado com isso. E acho que o problema do Dorival Júnior é que é a coletiva, o se expressar para a torcida. A comunicação dele, para mim, muitas vezes é falha. Acho ele um baita treinador, uma baita pessoa, conheço o Dorival, mas essa comunicação dele, para mim, ele tinha que melhorar e ser mais assertivo, porque acho que às vezes ele divaga um pouco e não é tão claro e objetivo na mensagem que ele quer passar. O Tite também não, tá? Dito isso, acho que é uma boa, acho que vai ser o nome pro Corinthians e acho que pode dar certo também, torcedor corintiano, mesmo com o Tite não vir. Eu queria ouvir muito torcedor corintiano. Qual que é o sentimento de vocês com a possível... já que o Tite não vai voltar, como é que vocês sentiram essa notícia? Eu queria entender ou ouvir um pouco melhor de vocês. Deixa aqui nos comentários pra mim. Tamo junto, é nóis.